Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou acadêmico, me chamo de Dante, eu sou acadêmico de Ciências Sociais, né? Federal de Santa Catarina atualmente. E eu vou estar trabalhando um pouquinho aí com a temática sobre diversidade de mulheres transgêneros na modalidade de ensino EJA, né? São parte das minhas investigações em relação ao meu TCC, que eu estou realizando enquanto investigatória. Bom, eu gosto de abrir a trabalhar com essa ideia de ideologia dentro do século XXI, né? Parece que a gente também está um fundamentalismo conservador nessa discussão entre azul ou rosa, parece que isso decola da realidade social sobre os paradigmas e questões relacionadas ao que a gente gostaria já estar de abordando dentro dessas temáticas, né? Está voltando ali num discurso repetitivo da década de 70 e 80 para essa questão de uma maneira como se fosse fundamental, né? Para trabalhar também sobre isso, eu gosto de trabalhar com a ideia das identidades não binárias, né? Que tem sido parte dessas questões que eu venho abordando. Então, relacionadas às no aspecto educacional, permite-se abrir um campo de possibilidades de extrema importância à ideologia, né? Então, essa ideia, né, de homem ou mulher, nessas temáticas, parece que essa discussão ela não está sendo muito adiante. E a gente tem o Silvio Galo tá trabalhando com a ideia do falsamento da realidade, a ciência, o socialismo científico. Parece que essa realidade ela é uma bolha de extremas falsidades, né? Dá a sensação que o reconhecimento desses indivíduos, dessas pessoas, não está sendo levado. Está numa discussão muito base, muito que ela deveria ter sido ultrapassada muito. E aí dentro disso, dentro das investigações, eu também estou trabalhando com algumas políticas públicas em relação à educação. Então, a educação universal a todos. E a realidade prática demonstra-se ser de maneira oposta que sentido perante a nossa Constituição de 1998. Então, com isso, eu já estou querendo trazer essa permeatura desses corpos transgêneros dentro do aspecto da educação, na modalidade de ensino EJA. Mas eu vou trabalhar com essa temática, né, com esse significado de corpos abjetos que tanto a Judith Butler trabalha, quanto a Cira Laborde também trabalha com esse mesmo termo. E aí faz parte de uma relação do processo identitário, né? Então, eu estou trabalhando com a ideia das identidades, realização, indivíduos e sujeitos. Para discorrer um pouco melhor onde esses sujeitos, indivíduos, estão permeando com seus corpos abjetos, que não é nos espaços de encontro de instituições de educação, seja ela regular ou seja ela na EJA. Então, vem também dentro dessa temática, né? Então, quer dizer que a gente tem ali pela Constituição de 88 a ideia da sala a todos, porém, na prática, a gente vê que muitas dessas pessoas elas não têm acesso a esses espaços. E aí, tem um outro termo também, que é Ryan Connell, que é um sociólogo transgênero também, e ele trabalha com esse termo, né? Unequal Access, desigualdade no acesso à educação e preparação profissional. Então, parece que a gente está discutindo, então, que se supostamente a gente tem o direito de essas pessoas terem acesso, qualquer pessoa ter acesso à educação, mas essas pessoas não estão nesses espaços de instituições públicas de ensino superior, ensino regular, ensino básico. Então, a gente tem uma desigualdade social no acesso à educação e um preparamento para essas pessoas no mercado de trabalho, né? E aí, aqui, a gente tem o decreto 8.727 de 2016 em relação ao nome social. Então, refere-se à garantia da aceitação da utilização do nome social por pessoas transgênero e lhes permitindo entrar no sistema educacional público como um ato de identidade LGBT. E, bom, parece que a gente está permeando numa outra discussão que então, quer dizer que essas pessoas precisaram de uma lei para reconhecimento delas pelo seu nome social, como elas querem serem tratadas perante a sociedade, como elas querem ser reconhecidas a partir das suas identidades. Bom, e com isso eu trabalho também com a ideia do Tavares, né? E o Tavares tem um artigo fantástico com diversos outros autores. E com isso ele trabalha com uma ideia desses corpos também, né? Então eu estou trabalhando com a ideia do Estado versus o corpo. Estes são os corpos que são reconhecidos pelo Estado e que são tratados como exóticos. Então, exóticos de que maneira? Esses corpos eles não são reconhecidos pela sociedade, ou menos ainda pelas leis de parâmetro que os garante esses pequenos acessos a múltiplas diversidades de corpos, né? Bom, com isso, a gente vai entrar agora já de ideia dessa minha perspectiva, né? Então, todo o processo dessa minha investigação, ela iniciou
através de uma disciplina geral, que foi com uma professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Adriana Sanseverino. E dentro dessa disciplina ela é especialista na área da EJA, então ela nos possibilitou a permear esses espaços de essa disciplina e fazer a ideia de um pequeno estágio. E com isso, eu tive a oportunidade de estar no Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é referência na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que me permitiu visualizar era, caramba, os transgêneros na cidade e que não concluíram seu estudo não estão aqui no espaço ou em qualquer outro estilo de educação, qualquer outra modalidade, em outras escolas que também pode oferecer essa modalidade de ensino EJA, mesmo que seja uma escola do gênero. Então, aí me lembra muito do Carlos Dias dizendo, né, não há escola neutra, educar é libertar. Então, trabalhando na realidade, a gente vem muito nesse discurso atual do nosso governo, que a escola tem que ser neutra, a escola tem ideologia de gênero, né? Coisas que estão permeando esses parâmetros de combate contra a própria educação. Então, eu estou trabalhando também com a ideia dos saberes simbólicos, definindo neutralidade. Esse raciocínio, no contexto de educação brasileiro, se aplica sendo um parceiro como patrono de nossa educação e não capacitando em nenhuma de suas investigações em nosso próprio instrumento pedagógico, me faz... Onde entraria essa ideia da neutralidade dentro de um instrumento pedagógico que muitos temem, né? A gente está vivendo num contexto de pandemia, então agora muitos estudantes, muitos estão dentro de suas casas e tendo que fazer esse processo de educação agora online, uma via digital, e a gente está tendo diversas dificuldades de muitos pais e responsáveis desses discentes que não têm essa capacidade, talvez essa instrumentação pedagógica, para estar auxiliando esses discentes, esses alunos no seu espaço familiar, no seu convívio, muitas das vezes, de coisas que implicam. Então me faz repensar, né? O que é a neutralidade, então, né? De que maneira que a gente vai ensinar esses discentes? E aí agora tem a EJA versus o supletivo, que é a LDB, né, a Lei de Diretrizes de Educação Nacional, e vinculada à BNCC, Nacional Comum Curricular, que tem o registro ali, né, ali no 6. Então, essa ideia, né, o supletivo antes de se tornar a EJA, tinha outra característica de pré-formação para trabalhar com a ideia de que é só um processo ali para você concluir, né? Então era para você terminar seus estudos de uma maneira prática. E já a EJA, ela tem toda uma outra elaboração de fazer com que o espaço na vida do jovem adulto e dos adultos enquanto mais majoritários, mais velhos, os permitam a ter essas experiências de currículo comum dentro da instituição educação, permite a repensar e refletir processos enquanto indivíduos, fazer mentais, intelectuais serem desenvolvidas e coisas nessa perspectiva, né? Bom, trabalhando agora com uma outra ideia, que é a ideia do nome social de novo, né? Inicial, aí eu faço essa pergunta geradora. Espaço para pessoas transgênero dentro de instituições públicas? Se sim, então por que não vemos esses indivíduos na área da educação básica, superior ou técnica gratuita? Então, onde estão esses corpos, já que a ideia do nome social dá essa garantia, né? Então, será que essas pessoas que não têm interesse de voltar para a escola? Será que é uma questão social relacionada a outras diretrizes em relação a preconceitos? Porque a gente vive num país franco, e vive num país que é um dos países que mais se mata mulheres transgêneros e coisas relacionadas à violência psicológica e social para essas pessoas, e também é o país que mais consome pornografia relacionada a essa temática. Então, a ideia de uma pessoa transgênero, ela pode ser um estigma social, a ideia de uma fetichização, mas pode ser a ideia relacionada a garantir os direitos básicos para essas pessoas. Então, eu penso, né, que nessa lei do nome social, ela é uma lei supracitada e orientada na cartilha do nome social para pessoas travestis e transgêneros, né? Então foi feita uma cartilha quando essa lei foi pré-estabelecida perante a sociedade, e parece que essa cartilha ela não é trabalhada também nos espaços institucionais. Então agora trabalhando com a diversidade, né? A intenção da valorização das diversidades socioculturais encontra-se no viés de atender a pluralidade que está constituída ali na BNCC de 2017. Aí pensando, cultural, essa pluralidade é o que? Ela é cultural dos sujeitos, garantindo sua específica cultura, via a educação está entrelaçada na estrutura da... Então pensar na ideia que a cultura e pensar no viés da pluralidade, que está em dois parâmetros similares, é pensar nessa estrutura social também.
Aí agora é o quê? Qualidade social da educação. Esse era um grande evento que ocorria em relação à educação, que é a CKD, que ela foi interrompida ali em 2007. E pensar, né? Abrange os direitos de dever do Estado tem de cumprir a Constituição de 88? Não sei, né? Fica aí uma dúvida de pensar sobre isso também. Com isso, eu estou trazendo então mais um termo da Guacira Lopes Louro, que é a ideia da identidade social. Então, o mínimo que essas pessoas querem é o quê? O reconhecimento da identidade social em qualquer espaço que lhes garanta a ideia da qualidade. Além disso também, eu trago o termo ser, que é do Silva. O Silva trabalha com essa ideia de repensar o ser. O ser o quê? O ser social político, ele é cultural, ele permeia de que forma, né? Eu vou estar trabalhando aí com essa ideia, que é um trecho de uma música Quebrada Queer, que é de 2018, que fala "Vocês batem palma. E eu que dou risada quando paro para pensar o quanto me tiravam só por diferente, mesmo sem entender o que viria pela frente." É do reconhecimento dessas pessoas que passavam por uma marginalização ali de espectro social em todos esses ambientes e que agora elas têm um reconhecimento social de quem é a sua identidade e honrar quem elas são por esse auto-reconhecimento de si próprias, né? E deixo aqui, né, a Giovanna Deotti, da cidade de Erechim, e também para a Kim Cordélia, que foram duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo de investigação, de realizar entrevistas, de me compartilhar experiências que elas têm ali, né, durante o ensino médio, coisas do gênero. Então, eu agradeço muito a oportunidade desse grande evento que foi realizado ali. E deixo aqui, né, o convite para os meus demais colegas apresentarem o trabalho para o meu TCC. Muito obrigado.